Boa noite a todos. Dando início à nossa sessão ordinária do dia 1º. Verificada a presença e o quórum sobre a proteção de Deus, eu declaro aberto a presente sessão ordinária. Peço ao vereador Rayan Silveira para que faça a oração da noite. Boa noite a todos, aos colegas vereadores que se faz presente, aos membros dessa casa e a que se faz presente no plenário. Senhor nosso Deus, agradecemos por mais um dia e pelo início deste mês de abril. Abençoa esta casa, cada vereador aqui presente, e guia nossas decisões com sabedoria, justiça e amor ao próximo. Que abril seja um mês de trabalho frutífero e paz para todos nós. Amém. Amém. A ata da sessão anterior está em votação. Aprovada. Peço ao secretário da mesa, o vereador Jonathan Camilo, para que faça a leitura de matérias. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final. Assunto: projeto de leis número 16 e 17. Ambos autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual número 1313, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências. Número 1825, dispõe sobre a alteração de valores de subvenções à Lei número 1316 de 2024, que autoriza a concessão de subvenções, auxílio e contribuições no exercício de 2025 e dá outras providências. Projeto de lei número 5, que veda apresentações de músicas cujas letras sejam compostas por palavras de baixo calão, que façam apologia ao crime, ao sexo ou ao uso de drogas nos locais que especifica. Projeto de resolução número 06, que regulamenta no âmbito da Câmara Municipal de Itaú de Minas a norma do artigo 95, parágrafo 2º, da Lei Federal número 14.133 de 2021, instituindo o sistema de pronto pagamento para pequenas compras e ou prestação de serviços. Relator, Maria Helena de Oliveira Faria. As matérias foram aprovadas com seus textos originais e nada houve o que retocá-las para adequá-las ao bom vernáculo. Sou pela aprovação, é o meu parecer. Relator Jonathan, presidente da comissão Rayan e membro Maria Helena. Requerimento número 18, 2025. Só um minutinho. Mas você já leu? Já leu. Não tem problema, não. É. Você vai ter que ler de novo. Pode continuar. Requerimento número 18, 2025. Tá bom. O vereador que essa subscreve requer do Executivo Municipal para que elabore e apresente a esta Casa um estudo detalhado sobre a atual dependência econômica do município em relação aos repasses estaduais e federais, contemplando os seguintes pontos: percentual da receita municipal que tem origem em repasses estaduais e federais, comparação entre a arrecadação própria do município e os valores recebidos por meio de transferências intergovernamentais, propostas e estratégias para fortalecer a arrecadação própria, promovendo maior autonomia financeira e diminuindo a dependência de recursos externos. Justificativa: o pedido se prende ao fato de que precisamos garantir um diagnóstico claro da atual situação financeira do município para buscar alternativas para uma gestão futura mais autossuficiente e independente, especialmente quando temos conhecimento das várias mudanças tributárias que irão impactar as finanças de nosso município e de muitos outros pelo Brasil. Requerimento feito pelo vereador Rayan Silveira. Requerimento 19/2025. O vereador que essa subscreve
requer do Executivo Municipal a seguinte informação junto à Secretaria Municipal de Saúde. Relação contendo por procedimento a quantidade de pacientes que aguardam por cirurgias eletivas a serem agendadas e autorizadas pela Prefeitura Municipal, quais os critérios utilizados pela Secretaria para tratar como prioridade o agendamento das cirurgias eletivas solicitadas. Justificativa. O pedido se prende ao fato de que muitas pessoas nos perguntam sobre a fila de espera das cirurgias eletivas. Relatam que há muita demora para a autorização dos procedimentos em detrimento a outros casos que são atendidos mais rapidamente. Queremos esclarecer e levar as informações corretas a essas pessoas que nos procuram com essas reclamações. Requerimento feito pelo vereador Rayan Silveira. Requerimento número 20, 2025. O vereador que abaixo subscreve requerem as seguintes informações do Executivo Municipal. O Executivo Municipal tem um planejamento ou previsões para o pagamento das férias-prêmios vencidas dos servidores municipais que já fazem jus ao referido benefício? Qual a metodologia utilizada para relacionar a ordem dos pagamentos das férias-prêmio? Caso haja previsão ou planejamento, solicitamos que nos seja enviada essa planilha ou documento equivalente. Justificativa. Temos sido diariamente cobrados como representantes legislativos a respeito desse assunto, e as informações solicitadas partem da grande maioria dos funcionários públicos que esperam há tempos receber suas férias em espécie, em conformidade com a legislação municipal, mas até o momento não tem nenhuma previsão sobre o assunto, pois não foi divulgado, pelo que sabemos, nenhuma lista oficial sobre o calendário de pagamentos de férias-prêmios aos servidores. Certos das prestezas de sempre, aguardamos respostas às informações solicitadas. Requerimento assinado pela vereadora Maria Helena, Rayan, Giovan, Eliel, Patrick, Jonathan, por todos. Requerimento 21, 2025. Requer a concessão de regime de urgência especial a projetos que mencionam. A mesa diretora, por seus membros abaixo assinados, requer a concessão do regime de urgência especial aos seguintes projetos de lei. Número 16 e 17, 2025, ambos autorizam a abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual número 1313, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências. Número 18, 2025, dispõe sobre a alteração de valores de subvenções à Lei número 1316, 2024, que autoriza a concessão de subvenção, auxílios e contribuições no exercício de 2025 e dá outras providências. Os referidos projetos visam destinação de recursos para o Chame, APAI, Fundação Itaú e Lar São Vicente de Paulo. Justificativa. As proposições, por seus objetivos, exigem pronta apreciação, sem o que perderão a oportunidade e eficiência. Assinado pelos vereadores Fabiano, Eliel e Jonathan. Indicação número 76, de 2025. O vereador que a subscreve indica à mesa dessa casa providências junto ao Executivo Municipal para que o cargo de educador de primeira infância seja equiparado ao cargo de professor regente, professores de apoio, visto que atualmente os educadores de primeira infância estão lotados no quadro administrativo. Justificativa. Neste momento, a classe de educadores de primeira infância de Itaú de Minas está executando funções extras às suas atribuições e também de igual desempenho de professores regentes e professores de apoio. A luta da classe é para serem reconhecidas como profissionais de educação, tendo as mesmas vantagens de carreira como qualquer profissional que exija formação escolar e acadêmica. Por aí, começam as várias divergências no cargo e situações deficientes que precisam ser alinhadas. Seguem documento anexo apresentados pela classe que embasam essa indicação. Indicação feita pelo Patrick. Indicação número 77, 25.
A vereadora que essa subscreve solicita ao Executivo Municipal a seguinte providência: seja feito reparo em um buraco nas imediações da calçada da casa localizada na rua Ana Carvalho dos Santos, 165, Acácias. Justificativa: conforme imagens e relatos de um morador, este buraco está bem de frente à garagem de sua residência, atrapalhando o acesso e ainda colocando em risco a segurança das pessoas que transitam pelas imediações. Indicação número 7825. A vereadora que essa subscreve solicita ao Executivo Municipal as seguintes providências: que seja feita a limpeza e carpina de todo o terreno localizado atrás das casas da rua Antônio Vitor Fioravante, no bairro São Lucas. Justificativa: esta área não se sabe se é área verde da Prefeitura ou do loteamento Jardim Sky, mas está em péssimo estado de conservação, com o matagal invadindo as casas que têm fundo com este terreno. É urgente que a Prefeitura faça a limpeza ou que notifique o proprietário da área para limpá-la, pois, conforme as imagens em anexo, a situação está caótica e os moradores vizinhos não podem sofrer com a irresponsabilidade dos outros. Indicação feita pela vereadora Maria Helena. Indicação número 79. O vereador que essa subscreve reforça pedidos no qual indico à mesa dessa casa providência junto ao Executivo Municipal a instalação de guarda-corpo no trecho da margem canalizada do Córrego do Ferro na Avenida Liberdade. Também se faz necessário que a administração oficie a empresa responsável pelo loteamento Marieta Vieira Morim para que também proceda à instalação de guarda-corpo da parte de responsabilidade da empresa Teleinvest. Justificativa: esse pedido vem reforçar a necessidade de oferecer proteção e segurança às pessoas que transitam pelo referido local e para evitarmos acidentes com queda no córrego devido à falta de guarda-corpo neste trecho. Indicação feita pelo vereador Rayan Silveira. Indicação número 8025. O vereador que essa subscreve indicar à mesa dessa casa providência junto ao Executivo Municipal para que sejam refeitas todas as faixas de pedestres localizadas nas imediações das escolas municipais de nossa cidade. A exemplo da faixa localizada de frente à Escola Municipal Carmélia Drames. Justificativa: recentemente, um aluno desta escola quase foi atropelado devido à pouca visibilidade da pintura da faixa no local, o que nos alertou para pedirmos que todas as faixas de pedestres próximas às escolas passem por uma manutenção quanto à pintura, evitando assim que algo trágico aconteça por falta de sinalização adequada. Indicação feita pelo vereador e presidente Fabiano Lima. Indicação número 81, 2025. O vereador que essa subscreve indica à mesa dessa casa providência junto ao Executivo Municipal para que seja feita ações visando a correta drenagem das águas pluviais da rua Olaria, prolongamento da rua Brasiel Vieira Morim, bairro Olaria. Justificativa: os moradores dessa via pública sofrem por falta de escoamento e a devida drenagem de água. O melhor momento para que a administração faça as obras necessárias é nesse período, que as chuvas cessam e que não comprometem a execução das obras. Assim, para evitarmos mais transtornos para as famílias que lá residem, já pedimos de antemão essa ação, pois a Prefeitura terá tempo hábil de resolver essa situação, evitando maiores problemas quanto o período chuvoso voltar no fim do ano. Indicação feita pelo vereador Fabiano Lima. Indicação 8225. O vereador que essa subscreve indica à mesa dessa casa providência junto ao Executivo Municipal para que seja feita a equiparação com reajuste da gratificação salarial do cargo de supervisor pedagógico e do orientador educacional, com um acréscimo de 5%, a fim de equipará-lo à gratificação concedida ao coordenador pedagógico. Justificativa:
O pedido visa atender à solicitação de servidores da área de educação conforme exposto abaixo. Atualmente, o coordenador pedagógico do Ensino Fundamental 2 recebe uma gratificação de 30% sobre o vencimento. Em contrapartida, o supervisor pedagógico e o orientador educacional, que desempenham funções análogas, possuem uma jornada de 24 horas semanais e recebem uma gratificação inferior de 25%. Essa discrepância desvaloriza a função, gerando uma incongruência remuneratória que precisa ser corrigida. A solicitação encontra respaldo no parágrafo 1º do artigo 10, o artigo 24 do título 5, capítulo 1 da tabela de vencimento dos cargos da Lei Municipal 278 de 98, alterada pela Lei 772 de 2010, que estabelece o valor da gratificação a ser acrescido ao vencimento do cargo, fixando em 30% para cargos como vice-diretor 2, assessor pedagógico 1 e coordenador pedagógico 1. Dessa forma, é coerente que o mesmo percentual seja aplicado aos cargos de supervisor pedagógico e orientador educacional. Diante do exposto, solicitamos a equiparação da gratificação salarial do supervisor pedagógico e do orientador educacional ao percentual de 30%, de modo a garantir a isonomia e o reconhecimento adequado ao tempo de trabalho e às atribuições exercidas por esse. Indicação feita pelo vereador Patrick. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer. Assunto. Projeto de Lei 05 de 2025, que veda a apresentação de música cujas letras sejam compostas por palavras de baixo calão que façam apologia ao crime, ao sexo ou ao uso de drogas nos locais que especifica. Relator, Rayan Silveira. O projeto, em epígrafe, veda apresentações de música cujas letras sejam compostas por palavras de baixo calão, que façam apologia ao crime, ao sexo ou ao uso de drogas nos locais que especifica, tanto nas escolas como no chamado Trenzinho da Alegria. No que tange à proteção da criança e do adolescente, dispõe a Constituição Federal, que é competência comum a todos os entes federativos, nos termos do artigo 24.15, conjunto com o artigo 30, inciso 1º. Vejamos. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 15. Proteção à infância e à juventude. E artigo 30. Compete aos municípios, inciso 1º, legislar sobre assuntos de interesse local. Por outro lado, a proibição de apresentações com músicas de conteúdo erótico ou sensual para crianças e adolescentes nas escolas da rede pública de ensino já é uma realidade em diversos municípios do Estado e de todo o país. Como exemplo, no município Carmo do Rio Claro, Pratápolis, entre outros, que proíbe a promoção, incentivo, estímulo ou permissões de músicas, apresentações ou a reprodução a qualquer título com conteúdo erótico ou sensual para crianças e adolescentes nas escolas públicas e privadas dessas cidades. Nesses interim, dispõe o artigo 227 da Constituição Federal que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Na jurisprudência, encontramos o entendimento de que o município detém competência legislativa suplementar em ação de proteção à infância e à juventude. Conclusão. Quanto à legalidade, diante da análise realizada, este parecer manifesta-se favoravelmente à aprovação
do presente projeto de lei, considerando que sua tramitação está em conformidade com as normas legais e constitucionais vigentes. A proposta atende ao interesse público e respeita as competências legislativas estabelecidas, não apresentando qualquer impedimento jurídico para seu regular prosseguimento. Quanto ao mérito, o presente projeto é pertinente. Citamos aqui a obra Música, Inteligência e Personalidade, o comportamento do homem em função da manipulação cerebral, de autoria do médico franco-vietnamita. Ele afirma que a música muda o comportamento e o QI das pessoas. É correto afirmar que a música modifica a personalidade ou o QI de uma criança, ou, em outras palavras, que ela pode transformar toda uma civilização. É preciso perceber que, desde há menos de 2 gerações, e graças aos meios de difusão modernos, a música invade a vida cotidiana do homem, desde a mais tenra infância e em todos os níveis da sociedade. Também ressaltamos que escola é lugar de aprender, o que é certo, de se preparar para o futuro, conquistar um bom emprego, formar valores para toda a vida. Estamos protegendo nossos estudantes, formando cidadãos responsáveis e contribuindo uma sociedade mais segura. Assim, temos que cuidar e zelar pelas nossas crianças, e isso significa restaurar o amor pelas artes, pela beleza e, claro, pela boa música. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo o melhor juízo. Relator e presidente da comissão, Rayan Silveira. Comissão de Finanças e Orçamento. Assunto: projeto de resolução número 06, que regulamenta no âmbito da Câmara Municipal de Itaú de Minas a norma do artigo 95, parágrafo 2º da Lei Federal número 14.133 de 2021, instituindo o sistema de pronto pagamento para pequenas compras e ou prestação de serviço. Relator Jonathan Camilo Costa. Analisado pelo ponto de vista legal, observamos que o projeto está em conformidade com a legislação vigente. O presente projeto visa regulamentar contratações implementadas pela Câmara Municipal de Itaú de Minas face aos procedimentos administrativos consubstanciados nas diretivas legais mais recentes, especialmente a Lei Federal número 14.133 de 2021, leis de citações e contratos administrativos. Lei essa que estabelece novos parâmetros para as contratações públicas, buscando maior eficiência e agilidade na administração dos recursos públicos, sem comprometer os princípios fundamentais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante a seguinte justificativa. Primeiro, adaptação à legislação vigente. Segundo, flexibilidade e agilidade dos processos. Terceiro, limitação de valor em 50% do permitido por lei e controle orçamentário. Quarto, controle e transparência. E simplificação administrativa. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo o melhor juízo. Relator e presidente da comissão, Jonathan Camilo. É o último. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer. Assunto: projeto de resolução número 06, que regulamenta, no âmbito da Câmara Municipal de Itaú de Minas, a norma do artigo 95, parágrafo 2º da Lei Federal número 14.133 de 2021, instituindo o sistema de pronto pagamento para pequenas compras e ou prestação de serviços. Relator Rayan Silveira. Observando pelo prisma legal, a matéria não encontra óbice na legislação vigente. Quanto ao mérito, o presente projeto visa atender às novas diretrizes e parâmetros da Lei 4.320 e regulamentar contratações implementadas pela Câmara Municipal de Itaú de Minas face aos procedimentos administrativos consubstanciados nas diretivas legais mais recentes. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo o melhor juízo. Presidente e relator, Rayan Silveira. Tá bom, não?
Mensagem, senhores vereadores, em substituição ao projeto de lei ordinária número 09/2025, devidamente retirada pelo autor, vimos apresentar aos nobres edias o projeto de lei complementar número 03/2025, que estabelece sanções aos proprietários e ou possuidores de imóveis que permitam e ou possibilitem a proliferação do mosquito Aedes aegypti no município de Itaú de Minas e da outras providências. A multa por focos de dengue é importante para combater a proliferação do mosquito Aedes e para evitar a disseminação da doença, bem como contribuir para a prevenção de casos e óbitos, conscientiza a população sobre a necessidade de combater o mosquito, ajuda a controlar a transmissão da doença e contribui para a eliminação dos criadouros dos mosquitos. Lembrando que, além da multa que será aplicada, quem atrapalhar as ações de combate à dengue poderá ser detido por até 1 ano, de acordo com o Código Penal brasileiro. Dessa forma, o objetivo da presente matéria visa eliminar os criadouros do mosquito através do endurecimento da aplicação das multas. A definição do valor varia conforme a gravidade das condições do imóvel em relação a acúmulo de lixo, água parada e focos de criadouro do mosquito. Casos reincidentes são multados com o dobro do valor da primeira atuação. Quando são encontrados criadouros do mosquito, a gravidade aumenta, já que apresentam um risco maior à saúde pública. Dessa forma, a multa pode chegar a 25 Rs, que significa unidade de referência, especialmente em casos de reincidência. Dessa forma, pedimos o apoio dos nobres colegas para aprovação do projeto em epígrafe. Vereador Rayan Silveira. Mensagem da Prefeitura Municipal. Senhor Presidente, servimos-nos do presente para encaminhar a apreciação dessa Igreja Casa os projetos de lei de minha autoria que versam sobre as seguintes matérias. Altera a Lei número 1278, de 8 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o CODES, Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Itaú de Minas, e da outras providências. O projeto de lei que trata da alteração da lei das atribuições e da composição do CODES tem como escopo atender a necessidade de se criar condições de operacionalização das ações do Conselho. Composto por um grande número de conselheiros, restou comprovado que o CODES não tem atendido aos seus objetivos, posto que a formação para a deliberação de matérias não tem se mostrado eficaz. O quórum exigido não tem sido alcançado e muitas vezes se faz necessário aguardar, até mesmo ligar para os conselheiros ou reagendar o dia da reunião para a realização da plenária. Assim, com a alteração proposta, redução dos membros, a bissetorialidade, temos certeza de que sua atuação será otimizada. Buscamos manter a constituição do poder público com uma só alteração, a troca da Secretaria de Meio Ambiente em substituição da Agricultura e Pecuária. As mudanças do setor privado se devem ao fato de que precisamos da representatividade do setor empresarial para que possamos estar mais próximo da realidade socioeconômica do município. As demais alterações buscam tão somente viabilizar a sua atuação, na certeza que, sensíveis a essa necessidade da administração e com vistas ao bem-estar da comunidade itauense, essa Igreja Casa não medirá esforços para a votação e aprovação do projeto de lei ora encaminhado. Valo-me do ensejo para reiterar a todos o meu respeito e consideração. Atenciosamente, Prefeito Norival Lima. Mensagem número 10, 2025.
Senhor presidente, servimos do presente para encaminhar a apreciação dessa egrégia casa o projeto de lei da minha autoria que versa sobre a seguinte matéria. Dispõe sobre a criação da Política Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itaú de Minas. O projeto de lei trata da criação da Política Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e da criação do COMPED, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itaú de Minas. Pelo projeto, busca-se criar a política municipal para atendimento e proteção para as pessoas com deficiência e a criação do Conselho como meio eficaz de garantia destes direitos em atendimento à Lei Federal número 13.146 de 2015, Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Na estruturação da proposta, temos a definição das políticas a serem implementadas, tais como o amparo à pessoa com deficiência e a garantia de seus direitos básicos, e o desenvolvimento de programas de saúde, educação, cultura, esporte, lazer e profissionalização, a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos, entre outros. Pelo projeto, o que se busca assegurar é de que a pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. A criação do Conselho tem como objetivo operacionalizar as ações de modo que sejam acolhidas e executadas as políticas de atendimento às pessoas com deficiência. A composição dos membros foi estudada de modo a dar maior amplitude possível no âmbito das pessoas com deficiências que estão cadastradas em nossas unidades de saúde. Assim, a representatividade está assegurada. O projeto foi proposto pela Secretaria de Desenvolvimento Social e revisado pela Procuradoria Jurídica para que pudesse ser encaminhado a esta egrégia casa. Temos certeza da acolhida dos nobres edis a esta causa de tamanha nobreza e me comprometo a oferecer todo o respaldo administrativo para a construção da igualdade de direitos e da valorização das pessoas com deficiência de nosso município, na certeza de que, sensíveis ao atendimento das necessidades da comunidade itauense, essa egrégia casa não medirá esforços para a votação e aprovação do projeto de lei ora encaminhado. Valho-me do ensejo para reiterar a todos o meu respeito e consideração. Atenciosamente, Prefeito Norival Lima. A última mensagem agora. Senhor presidente, servimos-nos do presente para encaminhar a apreciação dessa egrégia casa os projetos de lei de minha autoria, que versam sobre as seguintes matérias. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual número 1313, de 13/11/2024, que estima a receita e fixa a despesa dos municípios de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na Lei 1313, de 13/11/2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2025. O projeto de lei de abertura de crédito adicional suplementar trata-se de recurso advindo da Resolução 9.828, de 14/11/2024, de transferências da Secretaria de Estado da Saúde destinado a investimento para a política de estruturação da atenção hospitalar e de urgência e emergência. Esse recurso visa a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde de Minas Gerais e, para o caso de nosso município, a verba veio destinada ao Hospital Itaú, no valor originário de 100 mil. A verba destinada visa a aquisição de cama hospitalar. O projeto de lei que trata da abertura de crédito adicional suplementar para as entidades Lar São Vicente de Paulo, Chame, APAI, tem como objetivo alterar os valores, tendo em vista os repasses oriundos da emenda
de bancada do deputado Emitinho Madeira, destinados ao custeio dos benefícios através do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. De outro modo, o projeto de lei que altera a Lei de Subvenções tem como escopo legitimar os repasses recebidos para as entidades. As subvenções, por sua natureza, são objeto de lei específica, levando à propositura de projetos em apartado. Uma para a abertura do crédito adicional suplementar e o outro para seu enquadramento na lei específica, a Lei Geral LOA e a Lei Específica Lei de Subvenções. Os valores originários são: APAI, valor 140 mil, Chame, valor 50 mil, e Lar São Vicente de Paulo, valor 100 mil. Cumpre esclarecer que todos esses valores acima indicados são os originalmente transferidos, mas que foram atualizados e já dispostos nos projetos de lei ora encaminhados, tendo em vista a obrigatoriedade de sua aplicação enquanto não utilizados. Como se tratam de recursos entregues via município, as entidades têm nos solicitado a transferência desses valores com urgência, tendo em vista a necessidade de sua utilização. Isto posto, e ratificando o pleito das entidades beneficiadas, esperamos contar com o apoio dos nobres edis para a votação e aprovação do projeto de lei ora encaminhado, em regime de urgência especial. Na oportunidade, reitero a todos a expressão do meu respeito e consideração. Atenciosamente, prefeito Norival Lima. Tá bom, não? Obrigado aí ao vereador Jonathan, que trabalhou bastante hoje. Fica assim encaminhados para a emissão de pareceres das comissões técnicas os seguintes projetos. O projeto número 14, que altera a lei de número 1278, que dispõe sobre o CODES, Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Itaú de Minas, e da outras providências. Ficará distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. E o projeto de lei número 15, que dispõe sobre a criação da política municipal dos direitos da pessoa com deficiência e sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itaú de Minas, fica distribuído para as comissões de Legislação, Justiça e Redação e também a Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto da Lei Complementar número 03 de 2025, que altera a Lei Complementar número 2, de 20 de abril de 93, do Código de Postura do Município de Itaú de Minas, alterada pela Lei Municipal número 48, de 19 de junho de 2017, dispondo sobre as ações de combate ao mosquito da Aedes aegypti e da outras providências. Fica distribuído para as comissões de Legislação, Justiça e Redação e também a Comissão de Finanças e Orçamento. Passando pela ordem do dia, já conferido o quórum, eu coloco em única discussão o requerimento número 21, que requer a concessão de regime de urgência especial nos projetos de lei número 16, 17 e 18. Ora lido. Em discussão. Sendo assim, eu coloco em única votação o requerimento número 21. Do quê? Aprovado por todos os vereadores. Aprovado o requerimento, eu coloco em primeira discussão global os projetos de lei número 16, 17, ambos que autorizam a abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual de 1313, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências. O número 16 destina recursos para a Fundação Itaú, visando a aquisição de camas hospitalares.
O 17 destina-se recursos para o Chame, a PAI, o Lar São Vicente de Paulo, advindos de emenda parlamentares da bancada do deputado Emidim Madeira. O projeto de lei número 18, que dispõe sobre a alteração dos valores da subvenção à Lei 1316 de 2024, que autoriza a concessão de subvenção, auxílios e contribuições no exercício de 2025 e da outras providências. O projeto de lei número 18 visa a adequação dos projetos de lei número 16 e 17, acima citado na Lei de Subvenções de 2025. Em discussão. Gostaria aqui só de deixar registrado, já foi lido aqui pelo secretário, mas esse projeto de lei número 16, que trata aí de recursos para a Fundação Itaú, o valor da emenda de R$ 108.600, para a Fundação fazer aquisição de camas hospitalares. E também para o projeto número 17, que destina recursos para o Chame, o Lar e a PAI sendo 140 mil, o Chame 50 mil e o Lar São Vicente de Paulo com 100 mil, advindo de recurso de emenda parlamentar do deputado federal Emidim Madeira. Eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 16, recursos para a Fundação Itaú. Aprovado por todos os vereadores. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 17, que destina recurso para o Chame, a PAI, o Lar São Vicente de Paulo, advindos das emendas parlamentares da bancada do deputado federal Emidim Madeira. Aprovada por todos os vereadores. Eu coloco também em primeira votação o projeto de lei número 18, que visa a adequação dos projetos 16 e 17, acima citados na Lei de Subvenção de 2025. Aprovada por todos os vereadores. Coloco também aqui em discussão o projeto de lei número 5, que veda apresentações de músicas cujas letras sejam compostas por palavras de baixo calão, que façam apologia ao crime, ao sexo e ao uso de drogas nos locais que especifica. Em discussão. Eu quero parabenizar, vocês dois? Parabenizar vocês dois, porque eu sou total acordo com essa iniciativa. Realmente as músicas hoje em dia estão de baixo calão, como já está aí na mensagem, e foi uma iniciativa muito boa de ambos. Parabéns. Presidente, de apoio dos vereadores nesse projeto de lei que visa proteger nossas crianças, nossos jovens. A gente sabe que o mundo de hoje, em apresentações também, as músicas não estão sendo das melhores, então eu peço o apoio de vocês aí, desta Casa Legislativa, que aprove esse meu projeto de lei. Eu tenho certeza da extrema importância que vai ser isso na nossa comunidade, nas escolas, nos projetos culturais aí, tá joia? Agradeço o apoio de cada um de vocês, conte comigo aí. Eu já quero agradecer aqui antecipadamente, né, porque eu tenho certeza que o projeto irá ser aprovado. É um início, né? Estava conversando com o Rayan aqui, é um início. Porque depois a gente pretende estender também para eventos que for patrocinado pela Prefeitura Municipal. Também a gente gostaria de, também depois vamos tentar fazer pensar num outro projeto para ampliar mais
para direcionar também a todas as instituições ou pessoal que faz festa, que a prefeitura ajuda com o custeio, para também em parque de exposição, com festa de peão, a gente vai estender também para isso. A gente vai dar um início para a gente ver como que fica, a gente vai adequando aos poucos. Então, a gente espera que dê resultado e eu tenho certeza que as famílias do bem vão agradecer. Muito bem colocado aí por todos. Sendo assim, eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 5. Aprovado por todos os vereadores. Eu coloco também em primeira discussão o projeto de resolução número 06, que regulamenta no âmbito da Câmara Municipal de Itaú de Minas, norma do artigo 95, no parágrafo 2º da Lei Federal de 14.133 de 2021, instituindo o sistema de pronto pagamento para pequenas compras ou prestações de serviço. Em discussão. Esse projeto ele já foi discutido entre nós anteriormente, em reunião, esgotado todas as possibilidades de melhoria, a gente já chegou no consenso, acredito que seja bem necessário para a casa trabalhar com esse projeto de pronto pagamento para evitar que a gente fica sem alguns materiais, algumas coisas. Então, esse projeto faz jus aí para que tenha um trabalho mais de prontidão para casa. Eu também coloco em primeira votação o projeto de resolução número 06. Atualizei aqui, não foi não, mas pode registrar aí. Aprovado por todos os vereadores. Coloco também em única discussão o requerimento número 18, que requer que o Executivo Municipal apresente estudo detalhado sobre a atual dependência econômica do município em relação aos repasses estaduais e federais. Em discussão. Coloco em única votação o requerimento número 18. Aprovada por todos os vereadores. Coloco em única discussão o requerimento de número 19, que requer informações sobre a relação de cirurgias eletivas. Em discussão. Coloco em única votação o requerimento número 19. Aprovada por todos os vereadores. Coloque em única discussão o requerimento de número 20, que requer informações acerca do planejamento ou previsões para pagamento de férias-prêmios vencidas dos servidores municipais. Em discussão. Presidente, primeiro eu quero cumprimentar todos que estão no plenário, os servidores da casa, todos que nos assistem e que nos assistirão. Esse requerimento, que a gente quer saber as previsões sobre pagamentos de férias-prêmio, vem do fato de que nós sabemos que existem férias-prêmios vencidas. E sabemos também que a férias-prêmio é um direito do servidor.
A cada 5 anos de trabalho, o servidor público efetivo tem direito a 3 meses de férias-prêmio. E isso é inegociável, é direito, o direito tem que ser pago. E aí, nós queremos saber o seguinte, tem alguma previsão para o pagamento dessas férias-prêmio? Se tem alguma previsão, qual? Como que vai ser efetuado esse pagamento? Porque o ano passado, a gestão passada, a Câmara foi parceira no pagamento das férias-prêmios. O ano de 2021, 2022, 2024, o Executivo auxiliou, aliás, a Câmara devolveu uma parte para pagar as férias-prêmio e o Executivo complementou. O ano de 2023, a Câmara devolveu os 500 mil que pagou as férias-prêmio. Então, assim, até quando essas férias-prêmio vai ficar dependendo de devolução de recurso da Câmara? Né? Nós somos aqui, somos todos parceiros do Executivo, principalmente quando diz respeito ao servidor público. Só que nós queremos saber como vai ser para quitar essas férias-prêmio. Qual é a previsão? Qual é a disponibilidade orçamentária? É por isso. Eu fui questionado por alguns servidores, né, durante esse período aí, esse início de ano. Eu não tive uma resposta. Esse requerimento vem assim num momento para a gente já até esclarecer para os servidores. Os anos passados foi feita uma negociação entre a Casa Legislativa e o Executivo, essa parceria para contribuir. A Câmara entra com um recurso e devolve, né, o recurso para o Executivo, e o Executivo assume a responsabilidade de pagar férias-prêmio. Só que até no momento nós não tivemos nenhuma solicitação de nenhuma devolução de recurso. Mas respondi para alguns servidores, e assim que o Executivo se posicionar, tiver uma resposta aí para que a gente possa passar para o servidor, eu acredito que seja... A Casa Legislativa sempre foi parceira, e a gente não vai, esse ano que não vai ser parceiro, né? Lógico que a gente vai contribuir aqui, o que a gente puder fazer. É bem oportuno esse requerimento, acredito que assim que a gente tiver resposta, a gente passa para todos os servidores. Coloco em única votação o requerimento número 20. Aprovada por todos os vereadores. Já passando para o uso da palavra, antes aqui de passar para os nobres vereadores, gostaria aqui de agradecer a presença de todos no plenário, todos que veio aqui de uma forma ou outra nos prestigiar e também participar da nossa sessão. Fique aí a nossa gratidão por vocês participarem da sessão de hoje. Já com o uso da palavra, passo a palavra para o Rayan Silveira. Presidente, boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora, aos demais vereadores, aos membros dessa casa, Pepeco, Ariane, Angelita, e a todos que se fazem presente no plenário e aqueles que nos assistem pelos meios de comunicações da Câmara. Presidente, somente agradecer a vocês por ter aprovado o nosso projeto de lei, juntamente com o meu companheiro de mesa aqui, o Jovan MacGyver. A gente sabe da importância desse projeto de lei ser aprovado aqui na casa, né? A gente sabemos que o nosso país hoje, onde tudo pode, tudo é permitido, então esse projeto de lei visa visar nossas crianças, nossos jovens, que eles tenham uma música de qualidade nos seus âmbitos escolares e tudo mais. Então, eu agradeço mais uma vez essa casa aqui legislativa por ter aprovado esse projeto meu de lei, juntamente ao meu colega Jovan MacGyver aqui. Tá joia? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Já com o uso da palavra, o vereador Jonathan Camilo. Boa noite a todos, meus cumprimentos ao presidente da casa, aos demais vereadores, a todos os servidores da casa e a quem se faz presente aqui no plenário. Hoje eu não ia fazer o uso da palavra, não, mas eu só gostaria de parabenizar o pessoal que veio aqui fazer suas manifestações, reivindicar seus direitos, pessoal que trabalha servidores públicos. Lembrá-los que essa casa aqui é uma casa do povo,
Então, vocês estão de parabéns de estar aqui, se manifestando, e lembrando que a porta da Câmara Municipal de Itaú de Minas sempre estará aberta à população. E é só isso, passo a palavra. Obrigado, vereador Jonathan. Com o uso da palavra, vereador Giovando Santos. Cumprimento também, presidente, presidente da casa, seu nome, cumprimento os demais vereadores, amigos nossos de trabalho, os funcionários da prefeitura, obrigado pela presença também, fazendo a manifestação deles pacificamente e, né, com maior tranquilidade, através de cartazes, com a maior democracia. Eu gostaria também, presidente, de agradecer o voto, né, do positivo, né, com relação ao projeto de lei, que eu já havia falado agora há pouco na discussão, mas a gente fica feliz quando a gente faz é autor de projeto junto com outro vereador, porque a gente tem que ser unido para beneficiar a nossa população. Então, eu fico muito satisfeito de ter assinado esse projeto juntamente com o Rayan e espero que a gente estreite mais os laços aí para a gente pensar e fazer outros projetos bons para a nossa cidade com os outros amigos vereadores. E gostaria também, Angelita, de que fosse feito um agradecimento aqui para o Emidim Madeira. Não é nem o deputado que eu voto, eu nunca votei nele, mas a gente não pode deixar de agradecer uma ajuda dessa para as nossas entidades, né? Então, eu gostaria de fazer um ofício, quem quiser assinar junto também, em agradecimento à verba que ele conseguiu para essas entidades aqui. Não pode passar despercebido aqui, não, o trabalho do deputado Emidim Madeira. Então, eu gostaria que fosse feito um ofício e enviado para ele em agradecimento. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado, vereador. Eu assino com o senhor, com o maior prazer. Com o uso da palavra, vereador Eliel Custódio. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres edis. Gostaria de cumprimentar aqui os funcionários da casa. Gostaria de cumprimentar o Sérgio aqui, o nosso segurança. Cumprimentar a todos vocês que estão no plenário aqui, que a casa é de vocês. Vocês precisarem vir aqui reivindicar alguma coisa em prol do funcionário público, estamos à disposição de vocês aqui, tá certo? Desde já agradeço a cada um de vocês aí. Boa noite. Obrigado ao vereador Eliel. Com o uso da palavra, vereadora Maria Helena. Bom, novamente eu quero cumprimentar todos que estão aqui, todos que nos assistem. Como todos os vereadores aqui falaram, a casa é de vocês, estão muito bem-vindos aqui e sempre serão nas reuniões, em diálogos, em debates, porque é necessário a gente lutar pelo que a gente acredita e falar o que acredita, expor, pensar no bem comum da população, né? Hoje eu fiz algumas indicações, a gente viu várias indicações solicitadas pelos meus companheiros vereadores e que são coisas simples de serem resolvidas. E que ninguém melhor do que a população específica referente a cada indicação para falar o quanto que elas são necessárias. Esses dias eu pedi para o executivo trocar o refletor da quadra Monsenhor. E eu recebi a resposta. A resposta foi que ia ver se realmente era necessário. Detalhe, na indicação tinha as fotos. Mas será que eu mandei apagar alguns refletores para tirar foto? Porque está lá a foto provando a necessidade da troca, né? Como também, esses dias eu também fiz uma outra indicação para arrumar a pintura de algumas rampas de pedestre, porque a rampa estava num lugar e a pintura estava no outro. E a gente sabe que o cadeirante, como todo mundo que atravessa a rua, ele tem que usar a rampa de pedestre. Agora, como que o cadeirante vai atravessar a rua usando a sinalização da rua e a rampa de pedestre está em outro lugar? Ano passado, por exemplo, eu fiz uma indicação solicitando o guarda-corpo na Avenida Liberdade. Como também eu oficiei a empresa responsável pela obra do bairro Marieta Vieira Amorim. E agora, novamente,
o vereador Rayan faz essa indicação. Eu quero aqui pedir ao Executivo, por favor, atenda a indicação. Não vamos esperar acontecer um acidente e depois ter que tomar maiores consequências, né? A gente sabe processo, vidas são importantes, né? Complicado. Agora, sobre a minha indicação de hoje, pedindo para arrumar o buraco, né, na rua que está próximo à calçada da rua Ana Carvalho dos Santos. Até na indicação tem até o número da casa. Recentemente teve o tapa-buraco, sabemos que teve o tapa-buraco, só que ficaram alguns locais sem fazer o tapa-buraco, e um deles é esse. Daí a indicação. A moradora da casa em questão me procurou, explicou a necessidade de fazer essa indicação com urgência, porque ela comentou que está correndo risco até de ter uma avaria no pneu do carro. E se tiver, a responsabilidade é da prefeitura, né? Como também a outra indicação que foi feita, né, da situação do terreno atrás da última rua do São Lucas. Bom, sabemos a situação que está o condomínio Sky, né? Todo o processo, todas as questões processuais que vêm acontecendo, né? E aí vem o questionamento, porque foi dito até então que lá não é a área verde. Sim, se o condomínio Sky realmente não existir documentalmente, lá não é considerada área verde. Mas também é responsabilidade da prefeitura autuar e multar proprietário de terreno que está sujo. Então, volta a ser do mesmo jeito a obrigação da prefeitura limpar o local. Então, ficar discutindo de quem é a responsabilidade, de quem não é, e não fazer o serviço, não resolve. E os moradores estão lá. É notório, eu quero que todos assistam, a situação que está ao fundo das casas. Isso é uma das casas, mas são várias. E detalhe, tentou até passar a máquina lá para limpar, mas é tão alto o mato que a máquina não conseguiu finalizar o serviço. Então, assim, bom, são pedidos que são feitos sempre aqui pelos vereadores, e cada um está fazendo o seu trabalho de levar o pedido da população até o Executivo. Mas nem sempre nós não somos ouvidos. E o fato de nós não sermos ouvidos não quer dizer que nós não estamos fazendo a nossa função de vereador. Nós estamos, mas nós não estamos sendo ouvidos. Estamos entrando agora o mês de abril. Ano passado, eu fui autora do projeto Abril Laranja. A gente sabe que abril é o mês de conscientização à castração, contra maus tratos, contra o abandono. Estou correndo atrás de parceria com protetores dos animais, e eu sei que todos os vereadores estão comigo para a gente começar a fazer ações de conscientização, cobrar o Executivo para mais castrações, né? Porque a gente sabe que o único meio para evitar o abandono é a castração e a conscientização, porque muitos animais abandonados ou animais que estão na rua, eles têm dono, e os donos soltam. E aí a gente vê vários ataques, né? Ataques às pessoas, a gente vê tudo isso que está acontecendo. Recentemente eu pedi aqui o centro de zoonose. Nós sabemos que foi emenda impositiva do ano passado para os protetores, né? Essa emenda ainda não foi repassada pelo Executivo, mas eu acredito que vai ser repassado, porque nós sabemos a situação que está, e não é só um problema de Itaú, é um problema, sim, de várias cidades do Brasil até, né? E que tem que ser resolvido, porque a nossa responsabilidade e o nosso dever é solucionar os problemas da nossa cidade. E esse é um problema aqui no Itaú, que é o abandono de animais e os ataques dos animais às pessoas. E, finalmente, presidente, eu quero falar que hoje eu tenho a honra de estar fazendo 18 anos no Serviço Público Municipal. Para mim é uma honra.
Se hoje eu estou exercendo o cargo como vereadora e que me deu vontade de candidatar para vereadora, foi porque, primeiro, eu sou servidora. E, sendo servidora, eu pude ouvir e viver várias vezes os desafios que os servidores enfrentam. Mas também eu pude estar próxima da população e de cada cidadão. E isso foi essencial, e está sendo essencial para exercer a minha vereança. Só que, assim, eu estou exercendo o cargo de vereadora, mas eu sou servidora, e eu sempre vou ser servidora, até quando eu me aposentar. Então, assim, eu sei que nós servidores, nós cidadão itauense, nós temos muito a lutar ainda. E ainda temos muitos direitos para conquistar. E vocês contem comigo para essa luta. Bom, por hoje é só, presidente, eu deixo a palavra. Obrigado, vereadora Maria Helena. Já com o uso da palavra, o vereador Patrick Aparecido Golarte. Boa noite a todos, a todas. Cumprimento o presidente Fabiano Lima, dessa Casa Legislativa, meus amigos vereadores Eliel, Jonathan, Rayan Silveira, MacGyver, minha amiga vereadora Maria Helena, os servidores da casa, Pepeco, Serginho, Angelita, Ariane. Cumprimento todos em nome do Rivelino aí, que está no plenário, minha aluninha Ana Rafael, que está ali também, e todos que estão acompanhando a gente pelas redes sociais, Facebook. Vou ser bem breve, tá, presidente? Para finalizar, né, sou o último aí. Vou falar só da minha indicação mesmo, da equiparação da gratificação dos orientadores educacionais e supervisores pedagógicos. Hoje venho a essa tribuna para falar de um tema que impacta diretamente a qualidade da educação em nosso município e a valorização dos profissionais que tanto se dedicam ao ensino. Estamos aqui para defender a equiparação da gratificação dos cargos de supervisor pedagógico e orientador educacional, garantindo que eles recebam os mesmos 30% concedidos a outros profissionais da educação com atribuições semelhantes. Atualmente, esses servidores que desempenham um papel fundamental no acompanhamento pedagógico recebem apenas 25% de gratificação, só 25%, enquanto cargos como coordenador pedagógico, vice-diretor e assessor pedagógico já recebam 30%. Essa disparidade gera desmotivação, desvalorização e um evidente desequilíbrio dentro da estrutura educacional. Nossa solicitação não se baseia apenas em um desejo justo nesses profissionais, mas também encontra respaldo legal à Lei Municipal 278/98, alterada pela Lei 772 de 2010, já estabelece esse percentual de 30% para cargos similares. O que buscamos aqui é isonomia, coerência e respeito ao trabalho desenvolvido por esses profissionais. Sabemos que a educação é um dos pilares mais importantes para o desenvolvimento de nossa cidade. Valorizar os profissionais que atuam diretamente na formação dos nossos alunos não é um gesto, mas um investimento no futuro do nosso município. Profissionais motivados e reconhecidos trabalham melhor, inovam e contribuem para a melhoria do ensino. Portanto, faço um apelo aqui aos nobres vereadores e ao Executivo Municipal para que essa solicitação seja acolhida e votada com urgência. A equiparação salarial desses profissionais é um ato de justiça que corrige uma distorção e fortalece ainda mais o compromisso de nossa cidade com a educação de qualidade. Conto com o apoio de todos para aprovar essa medida e garantir o reconhecimento que esses educadores merecem. Muito obrigado. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Devolvo a palavra. Obrigado ao vereador Patrick. Gostaria aqui de iniciar a minha fala agradecendo mais uma vez a todos que estão presentes. Agradecer aqui a presença do presidente do sindicato e algumas pessoas que fazem parte, fazendo aí as reivindicações, as pautas, né, que foi levantada. Agradecer a presença de todos. E também aqui gostaria também de agradecer, como já foi falado, ao deputado federal Emidim Madeira. A gente sabe que ele é um deputado bem ativo na nossa cidade, trazendo recursos de emendas
parlamentares para as nossas associações. Isso é muito importante porque quando o deputado ele traz recursos para o município, ele tira um pouco, ele desonera um pouco o poder público, né, e desonera também a população. Se esses recursos não vierem, a população sobrecarrega, porque tem que fazer eventos para levantar recursos. A gente sabe que o Lar, São Vicente, a PAI, eles não têm como arrecadar recursos a não ser de doações. E eles se mantêm através de emendas de recursos da população, de poder público, de deputados e tudo mais. E a gente agradece ao deputado Emidim Madeira, porque quando ele faz essa ação, como eu já falei, ele tira um pouco, desonera um pouco o setor público para investir em outros setores. Muito obrigado ao deputado. Continue aí olhando para nossas associações, nossos municípios, que faz muito jus e necessário. Gostaria aqui também de falar sobre o bairro São Lucas. Alguns moradores nos procuraram ali, como foi falado aqui pela Maria Helena, algumas pessoas reivindicaram limpeza lá. Foi solicitado ao executivo, o executivo tentou sim fazer essa limpeza lá de volta do bairro São Lucas, na proximidade do bairro Sky. Porém que lá, como o terreno é de declive muito acentuado, impossibilita de fazer essa limpeza com máquinas. Tem que ser o que deu para fazer com máquinas foi feito, e agora as demais áreas que ficaram para limpar, como foi mostrado na foto, através do requerimento ou da indicação que a vereadora nos trouxe, tem que ser feito com máquinas manuais, porque as máquinas não têm acesso naqueles locais. A prefeitura colocou assim, bem disposta a fazer o trabalho, porém, ela não tem detentor de recursos manuais para fazer isso no momento, porque ela tem trabalhado também na limpeza do setor público, fazendo mas isso não deixa, e como a vereadora falou, se não tem como fazer a limpeza, notifica, multa o proprietário, porque isso não é responsabilidade do município. Se é terreno que é do setor privado, né, de público, a prefeitura toma conta, mas se não ele tem que notificar e multar os proprietários para que não ocorra mais esses problemas. Acredito que dentro em breve nós vamos ter resposta, mas precisa, sim, é necessário fazer aquilo ali. Os vizinhos mostraram, está aparecendo bastante animais peçonhentos e emergencial, né, a execução desse trabalho lá. Agradeço aí a presença de todos. Conforme já divulgado, eu comunico também a realização de uma sessão extraordinária logo após essa sessão, para a segunda votação dos projetos ora aprovados em primeiro turno. Quero aqui agradecer a proteção de Deus também sobre nós. A Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.
Verificada a presença e quórum sobre a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão extraordinária, sem remuneração. A ata da sessão anterior será votada na próxima sessão. Já passando para a ordem do dia, já conferido o quórum, eu coloco em segunda discussão global o projeto de lei número 1617, ambos que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual de 1313, estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências. O número 16 destina recursos para a Fundação Itaú, visando a aquisição de camas hospitalares. O número 17 destina recursos para o Chame, a PAI e o Lar São Vicente de Paula, advindos de emendas parlamentares da bancada do deputado Emidinho Madeira. E o projeto número 18, que dispõe sobre a alteração de valores de subvenção da Lei 1316 de 2024, que autoriza a concessão de subvenção, auxílios e contribuições no exercício de 2025 e dá outras providências. O projeto de lei número 18 visa a adequação dos projetos número 16 e 17 acima citados na Lei de Subvenção de 2025. Em discussão. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 16, recursos para a Fundação Itaú. Aprovada por todos os vereadores. Coloco também em segunda votação o projeto de lei número 17, que destina recursos para o Chame, a PAI, o Lar São Vicente de Paulo, advindos de emenda parlamentar do deputado federal Emidinho Madeira. Aprovada por todos os vereadores. Coloco também em segunda votação o projeto de lei número 18, que visa a adequação do projeto 16 e 17 acima citados na Lei de Subvenção de 2025. Aprovada por todos os vereadores. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 05, que veda apresentações de música cujas letras sejam compostas por palavras de baixo calão, que faça apologia ao crime, ao sexo ou ao uso de drogas nos locais que especifica. Em discussão. Projeto ora já discutido. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 05. Aprovado por todos os vereadores. Coloco em segunda discussão o projeto de resolução número 06, que regulamenta no âmbito da Câmara Municipal de Itaú de Minas a norma do artigo 95 do parágrafo 2º da Lei Federal de número 14.133 de 2021, instituindo o sistema de pronto pagamento para as pequenas compras ou prestações de serviço. Também já foi discutido. Coloco em segunda votação o projeto de resolução número 06. Pode registrar aí. É porque está dando não cadastrado aqui.
Aprovada por todos os vereadores. Eu suspendo a sessão para que a Comissão de Legislação emita parecer de redação final de matérias ora aprovada em segundo turno. Reiniciando a sessão, eu peço ao secretário da mesa, o vereador Jonathan Camilo, para que faça a leitura dos pareceres de redação final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer. Redação final. Assunto do projeto de lei número 05, que veda a apresentação de música cujas letras sejam compostas por palavras de baixo escalão que façam apologia ao crime, ao sexo ou ao uso de drogas nos locais que especifica. Projeto de resolução número 06. Regulamenta no âmbito da Câmara Municipal de Itaú de Minas a norma do artigo 95, parágrafo 2º da Lei número 14.133 de 2021, instituindo o sistema de pronto pagamento para pequenas compras e ou prestação de serviços. Relator Maria Helena Faria. As matérias foram aprovadas com seus textos originais e nada houve o que retocá-las para adequá-las ao bom vernáculo. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo melhor juízo. Relatora Maria Helena, presidente Rayan Silveira, membro Jonathan Camilo. Obrigado, vereador. Coloque em única discussão o parecer de redação final. Coloco em única votação o parecer de redação final. Aprovada por todos os vereadores. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.